Muitos alunos meus ficam bastante impressionados com o que é possível fazer com o Google Forms. Dependendo do que você vai fazer com ele, vai perceber que ele tem superpoderes. Por exemplo, você sabia que é possível fazer um teste, uma prova que mostra o resultado final para os alunos, mostra feedback dizendo por que está errada a pergunta, por que está certa. Tem muita coisa que é possível fazer no Google Forms e eu resolvi gravar esse tutorial para te ajudar. Ele está dividido em 5 partes. Eu começo com as configurações básicas, depois nós montamos um formulário mais simples, depois sofisticamos esse formulário com respostas condicionais, ou seja, se eu responder isso, vou para essa outra seção para continuar respondendo. No quarto bloco de explicações, você vai descobrir como criar o teste, como colocar notas, respostas, feedback, tudo isso. E finalmente, no quinto bloco, como é que você pode analisar para onde vão essas respostas e como levar essas respostas para o Google Planilha e depois exportar para o Excel se você quiser. Você que acompanha o meu conteúdo sabe que existe um caminho rápido para chegar nos serviços do Google, então vamos lá, forms.google.com. O Google tem alguns modelos que você pode utilizar, mas o nosso plano hoje é entender como construir um formulário, então vamos clicar aqui em branco e vamos começar do zero. Então ignore por enquanto essa parte central que o Google já colocou como sugestão para o seu formulário e vamos aqui ao topo. Vamos entender o que são esses ícones. A paleta de cores permite algumas configurações. Por exemplo, você pode escolher uma imagem para o cabeçalho. Ele já apresenta algumas possibilidades. Você pode subir a sua própria imagem também. Vamos capturar essa aqui do microfone e inserir. Você pode também personalizar a cor, alterando para algumas cores que o Google apresenta para aquela imagem, ou criar a sua própria cor, escolher a sua própria cor. Vamos utilizar aqui o meu verde padrão. Ele mudou todo o tema do formulário para o verde que eu utilizo. Depois nós temos esse olho, ele mostra como vai ficando o formulário para quem vai responder as perguntas. A engrenagem mostra algumas configurações. Os formulários do Google podem ser preenchidos com um e-mail, um cadastro ou sem cadastro. Se você quiser coletar o e-mail da pessoa, evidentemente você tem que preencher a opção coletar endereços de e-mail. Nesse caso ela vai ter que se cadastrar. Eu evito isso para não ter mais uma dificuldade, mas é uma possibilidade. Limitar a uma resposta significa que você precisa ter o cadastro do e-mail da pessoa para que o Google saiba que ela já foi respondida. Também não é algo extremamente importante no tipo de pesquisa que eu faço, mas se for algo essencial para a sua pesquisa, que tem apenas uma resposta, marque aqui. Participantes podem editar após o envio e ver gráfico de sumário e respostas de texto. Ou seja, como o próprio nome diz, ele pode editar a pesquisa depois de enviar e ver a resposta dos demais. Não aparece o nome, aparece apenas um gráfico mostrando que os outros já responderam. Normalmente eu não marco nada disso, mas fica a seu critério. Mostrar barra de progresso, eu gosto de marcar, ele mostra uma barra de quanto eu já respondi do formulário. Se forem poucas perguntas, 2 ou 3, também não há necessidade, porque aparece tudo em tela. Embaralhar a ordem das perguntas, eu acho que é muito mais para quem está fazendo um teste, uma prova, para misturar o tipo de formulário. Eu nunca usei essa opção, então ele vai misturar a ordem toda vez que uma nova pessoa responder aquele formulário. Mostrar o link para enviar outra resposta permite que a pessoa que respondeu clique naquele link, envie aquele link para uma outra pessoa responder. E aqui é a sua mensagem de gratidão pela pessoa ter respondido o seu formulário. Por exemplo, obrigado, mas evidentemente pode ser algo mais sofisticado. Os testes são como provas online, você pode ativar um formulário para ele se tornar um teste, você pode enviar a nota das pessoas, informação, se ela errou, acertou a pergunta, dizer por que ela acertou, por que ela errou. É algo que nós vamos ver especificamente na parte 4 do vídeo, então eu vou deixar isso aqui para depois. Vamos adiante. Enviar. Eu normalmente não utilizo essa opção, prefiro enviar o link, porque eu posso configurar de forma melhor, mas existe aqui a possibilidade de você já encaminhar um e-mail por aqui. A segunda opção é justamente o link, eu prefiro enviar por link, e você pode inclusive encurtar esse link, e aí você pode formatar um e-mail, colocar dentro de um e-mail, de algum formulário, mensagem, como você quiser, basta mandar esse link e as pessoas vão poder acessar o formulário e responder. E finalmente você pode incorporar esse formulário no seu site. A incorporação é algo relativamente simples, se você conhece um pouquinho de HTML, você sabe como fazer isso. Em algumas plataformas de blogs e sites você pode clicar no botão incorporar e basta
copiar esse endereço para incorporar, ou seja, o formulário vai ficar dentro de uma página do seu próprio site. Vamos então construir o nosso primeiro formulário. Esses blocos eles podem ser adicionados ou removidos a qualquer momento. Vou remover esse bloco aqui para ficar mais fácil. Esse aqui é o nome do formulário. Você pode incluir um nome e uma descrição. Eu recomendo também que você altere o título para o nome do formulário para ficar mais fácil encontrar esse formulário lá no seu Google Drive no futuro. O botão de adição é o que nós vamos utilizar com mais frequência, ele adiciona um novo bloco. Esses blocos podem inclusive ser movidos de uma posição para outra, mas existem outras opções. Eu posso adicionar perguntas que eu já tenho de um outro formulário, trabalhar na inclusão de uma seção de texto para explicar alguma coisa que virá a seguir, adicionar uma imagem dentro do meu formulário. Essa imagem pode vir do seu computador, do Google Fotos, do Google Drive. Se você preencher um título, ele vai aparecer no formulário final. Se você não preencher, no caso aqui, vai aparecer apenas a imagem. Vamos aproveitar para aprender como mover esses blocos. Eu posso carregar esse bloco aqui para cima e ele vai mudar de posição. Por hora, vamos remover esse título. Nós temos também a inclusão de vídeos do YouTube e a inclusão de novas seções. A seção é um novo formulário dentro desse formulário. Nós vamos utilizar isso na terceira parte dessa aula, então daqui a pouquinho você vai entender o que é uma seção. Dentro da pergunta, eu posso escolher o tipo de pergunta, ter uma resposta simples, eu posso ter uma resposta maior em forma de parágrafo, múltipla escolha, caixas de seleção e assim por diante. Posso inclusive pedir que a pessoa envie um arquivo, esse arquivo depois vai ficar dentro do seu Google Drive. Vamos começar com algo básico, resposta curta. Novamente nós vamos escolher resposta curta. E finalmente múltipla escolha. Eu posso também tornar as respostas obrigatórias ou não. No caso, eu vou tornar todas elas obrigatórias. E nós já temos o nosso primeiro formulário. Basta clicar aqui no enviar, escolher a forma de envio. Conforme eu disse, eu prefiro a forma com link. E com esse link a pessoa vai poder responder o formulário. Antes de enviar, você também pode ver como ficou o formulário clicando no olho. Então é assim que o seu formulário ficará. Ele mostra o nome, a descrição, indica que as opções com asterisco são obrigatórias. Basta que a pessoa preencha. Essa é a barra de progresso que eu mencionei no início. Quando o formulário é pequeno, ela não faz muito sentido, mas se o formulário é muito grande, é interessante ter essa barra de progresso. E enviar. Nós vamos receber a mensagem, no caso era uma mensagem simples, apenas dizendo obrigado. Vamos agora sofisticar um pouco mais com respostas condicionais. Dependendo da escolha que eu fizer, eu vou ser encaminhado para um outro grupo de perguntas. Tá gostando do vídeo? Inscreva-se no canal porque eu compartilho muito conteúdo várias vezes por semana. Lembra que eu mencionei as sessões? É a hora de criarmos uma nova sessão. Eu vou criar uma sessão então chamada Evernote, por exemplo. Vou copiar aqui para utilizarmos essa mesma descrição em outra seção. Então nós temos aqui seção 2, eu vou criar uma seção 3. E quando eu fui criar as seções, eu acabei criando no meio do formulário. Não tem problema, basta você mover o bloco e ajustar o formulário da forma como você quiser. Perfeito, agora nós temos uma linha que vai começar com o nome do formulário, uma imagem que está enfeitando aqui, não precisávamos dessa imagem, mas quis botar aqui o elefante, o nome da pessoa, e-mail da pessoa e que tipo de conteúdo você mais gosta. Agora eu preciso fazer com que cada um desses elementos mande a pessoa para determinada seção do meu formulário. Para fazer isso, clique nos 3 pontos e escolha ir para a seção com base na resposta. Percebe que agora eu tenho como escolher a seção de acordo com a resposta que a pessoa dá. Então nós temos aqui a seção número 2, que é Evernote, eu vou escolher a seção número 2, seção número 3 é Trello, seção número 4, outros serviços do Google e outros é outros, seção número 5. Então agora, a partir do momento que a pessoa dá uma resposta, ela vai cair na outra seção. E aqui agora nós podemos criar subformulários. Posso adicionar abaixo do Evernote
Vou tornar essa resposta obrigatória. Então, agora vamos fazer uma experiência. Nós não concluímos o trabalho da subdivisão do Evernote. Quando ele passar para a seção Evernote e você responder a seção do Evernote, ele vai cair na seção do Trello. É preciso corrigir isso. Já já nós voltamos lá. Então eu vou escolher Evernote, ele vai me mandar para aquela seção chamada Evernote. Vou dizer, por exemplo, computador, e aí eu vou próximo. Olha o que vai acontecer, ele vai cair na seção do Trello. Vamos entender o que está acontecendo de errado aqui? O problema está aqui, eu não concluí o processo. Ele diz continuar para a próxima sessão. É preciso que eu tenha um outro elemento do Evernote ou que eu envie o formulário, termino aqui o processo, eu tenho que concluir, porque se eu não concluir ou criar novas etapas, ele vai passar para a próxima sessão. Vamos tentar novamente? Agora, quando eu escolho computador, eu só tenho uma opção, enviar. E aí eu vou receber a mensagem de obrigado e o link se eu quiser enviar essa resposta novamente ou mandar esse formulário para uma outra pessoa. Chegou a hora de transformar o nosso formulário em um teste, em uma prova. Clicamos na engrenagem e eu vou ativar a opção criar testes. Eu posso informar a nota para a pessoa imediatamente, posso trabalhar nas respostas erradas, corretas. Vamos deixar tudo isso aqui ativo e eu vou te mostrar como configurar cada uma dessas opções. Vou escolher múltipla escolha. Faltou mencionar qual o tamanho máximo de uma nota no Evernote na conta gratuita. A resposta correta é essa, então nós vamos trabalhar nessa resposta. Marco ela como correta e vou adicionar um feedback da resposta. 250 megabytes são possíveis apenas na conta Premium. Resposta correta, parabéns. Salvar. Quantos pontos vale essa pergunta? 1 ponto. Vamos adicionar mais um bloco na prova. Múltipla escolha. E agora vamos trabalhar nas nossas respostas. A resposta correta é esta, vai valer também 1 ponto e adicionar feedback. Nos dois casos, eu consigo colocar um link. Por exemplo, eu posso colocar aqui a página oficial de ajuda do Evernote, incluir o link com um determinado texto, ou eu posso incluir um vídeo do YouTube. Eu adiciono o vídeo que eu quiser aqui como uma forma de explicar aquele conteúdo da forma correta. Daqui por diante, nós vamos terminar o formulário, enviar formulário. Então, depois que eu respondi essa última pergunta, eu vou receber a opção para enviar o formulário. Eu vou errar a resposta para que você veja o que vai acontecer. E essa aqui eu vou acertar, enviar. Imediatamente agora eu tenho o botão ver pontuação e eu posso ver como eu me saí na prova. Os itens que não têm pontuação aparecem em branco, mas aqui eu já tenho as respostas. Qual o tamanho máximo de uma nota no Evernote? Está vermelho, eu errei. Ele mostra a resposta que seria correta. E aqui embaixo o feedback. 250 megabytes são possíveis apenas na conta Premium. Na de baixo eu acertei e eu recebi o parabéns. O conteúdo que eu produzo aqui no canal tem sido útil para você. Que tal fazer parte do Clube do Café? Você ajuda a manter o canal e ainda ganha mais conteúdo exclusivo para membros. Vamos agora para o último bloco de explicações, como ver os dados que você coletou do formulário e como levar esses dados, por exemplo, para o Google Planilhas e Excel. Você já deve ter percebido que, à medida que nós fomos respondendo, foram aparecendo aqui respostas. Temos 3 respostas no formulário. Clicando aqui, nós temos acesso a uma série de estatísticas e eu posso também guardar esse conteúdo no Google Planilhas. Mas vamos por partes. Aqui eu tenho um resumo das respostas, ele faz uma coletânea de quantidades de todas as respostas, quem respondeu. Eu posso também analisar por pergunta, posso escolher o tipo de pergunta que eu quero, no caso onde você mais usa o Evernote, 2 respostas, e posso também analisar por pessoas, respostas que foram dadas por pessoa. Claro que eu posso limpar esses dados, posso imprimir esses dados, mas o mais interessante é o que eu posso fazer em termos estatísticos, como é que eu posso trabalhar com esses dados. Eu posso criar uma planilha no Google Planilhas para onde esse conteúdo vai ou utilizar uma planilha que já existe. Essas e outras definições podem ser feitas
feitas aqui nesses 3 pontos. Algo que eu acho interessante é receber uma notificação por e-mail para cada nova resposta. Então você vai receber essa notificação. Se for um formulário para muita gente, melhor não deixar isso ligado. Se for um formulário mais restrito, poucas pessoas, ok. Caso contrário, o seu e-mail vai chover de respostas. E aqui eu posso selecionar um destino para a resposta, ou seja, eu posso criar uma nova planilha, ele cria com o nome do formulário, ou eu posso selecionar lá no meu Google Drive uma planilha que já existe, basta clicar aqui e escolher uma planilha lá. Vamos criar uma nova planilha, e agora todos os elementos dessa estatística estão lá na planilha. Basta clicar aqui, vamos até a planilha. Então todas as respostas aparecem aqui, e pode inclusive exportar essa planilha para Excel. E é claro, você pode também acessar a sua planilha a partir do Google Drive. O formulário também está dentro do seu Google Drive. Repetindo aquela dica, visite forms.google.com e você pode acessar para editar, modificar, desativar e fazer o que você quiser com este formulário. Já conhecia todos esses recursos do Google Forms? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar aqui? Comente aqui embaixo se você já usa, se não usa, o que você acha do Google Forms, o que você achou desse vídeo. Escreva aqui embaixo seu comentário para ajudar outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo!